Seguindo, item 8.7, deduções de despesas médicas. Olha, despesas médicas são as únicas que são 100% dedutíveis, no entanto, só lá na declaração de ajuste anual, só lá na declaração do imposto de renda. Não pode deduzir mês a mês na retenção nem no carnê-leão, tá ok? Agora, quando se diz despesas médicas, tem um conceito de cada um, né? Não é o conceito de cada um que é dedutível, somente o conceito da lei. Então, a lei diz, ó, despesas médicas são dedutíveis, mas são estes aqui, que eu vou te falar aqui agora. Veja, quais são? 1. Pagamentos efetuados a profissionais da saúde, despesas hospitalares, planos de saúde, instrução de deficientes físicos e mentais, outros que eu vou falar aqui agora, tá ok? Vamos passo a passo. Quando se diz pagamentos efetuados a profissionais da saúde, dá a impressão que é para qualquer profissional da saúde, mas não, só os que a lei expressamente, né, trouxe, o que veio escrito na lei, tá ok? Já vou te antecipar que a lei merece 1000 críticas, e que a lei ainda é lá de 95, a lei 9.250 de 95, e que a lei já tinha que avançar. Mas vamos lá. O que diz a lei? Somente pagamento, olha só, é pagamento efetuado aos profissionais da saúde. Quais são? 1. Médicos. Então eu fiz uma consulta, eu posso pegar o recibo do médico e abater. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu não peguei o recibo, e agora? Bom, de repente você pagou com cartão de crédito, né? Diretamente lá no CPF da maquininha do médico. Aquilo serve? Serve. De repente você pagou com um cheque cruzado nominal ao médico. Serve como comprovante. Tá ok? Por isso é que os médicos gostam de receber em dinheiro. Mas enfim, médicos. 2, dentista. Psicólogo. 4, fisioterapeuta. 5, terapias ocupacionais. 6, fonoaudiólogo. Somente esses profissionais da saúde que você pagou pode usar esse recibo, essa nota fiscal, como despesa dedutível na hora da declaração do imposto de renda, declaração de ajuste anual, certo? O valor total pago é despesa dedutível, beleza? Antes de avançar aqui, né, vou avançar aqui, ó. 2, despesas hospitalares, que aqui já envolveu uma pessoa jurídica, certinho? Então, olha o que acontece. Os hospitais estão obrigados a apresentar a DIMED, né? Que é a declaração dos médicos e hospitais. Apresentar para a Receita Federal dizendo quem foi que teve gastos lá. Certo aí? Para que, quando você informar o seu gasto, a Receita Federal cruze e saiba quem é que, se aquela despesa realmente existe. Tá bom? Muito bem. Que mais? Planos de saúde. Tá? Já vou detalhar mais sobre o assunto plano de saúde. Me segura um pouquinho aí. 4, instrução de deficientes físicos e mentais. Isso aqui é escola. Tá ok? Então, aquela escola técnica especializada para essas pessoas, né, importantes, que são necessárias, inclusive, né, que a pessoa gastar, certo? Então, isso é despesa médica, e não despesa de instrução, ainda que pague uma escola técnica, tá bom? Muito bem. E outros, quais? Laboratórios, então exame médico laboratorial, serviços de radiologia, aparelhos ortopédicos, prótese ortopédica, prótese dentária e cirurgia
plástica reparadora somente. Tá ok? De repente você resolveu dar uma recalchutada, né? Infelizmente não pode abater. Só se for cirurgia plástica reparadora. Por exemplo, a pessoa, né, perdeu a mama numa cirurgia plástica, certo? E aí precisou reconstituir. Esse gasto aí com essa cirurgia plástica é dedutível, tá ok? E lembrando que quando se trata de despesas médicas, é muito comum a Receita Federal jogar lá na malha fina. Quando se vai para malha fina, não é uma coisa para assustar, porque o que é malha fina? Lista de contribuintes que deverão apresentar mais esclarecimentos e comprovantes. Tá ok? Muito bem. Raciocínio. Você vê que o imposto de renda é pelo regime de caixa em bases mensais. No entanto, o que você paga mensalmente é só uma antecipação, porque o definitivo é na declaração de ajuste. E aí, você então, geralmente tem um imposto a restituir. E fica indignado, porque eu tenho que estar pagando a mais para poder restituir, né? Bom, mas por isso mesmo é que na declaração de ajuste tem outras despesas que você pode abater. Não todas, mas outras que podem. E aí, de repente, para o governo, o que acontece? Se a restituição ocorre após o término do prazo da declaração, que é 30 de abril, depois desse prazo, quanto mais retardar a restituição, melhor para o cofre público, porque começa lá atrás. Quando lá em janeiro do ano calendário você está antecipando o imposto, é porque o governo não pode esperar que você declare e comece a pagar imposto. Você tem que estar antecipando mesmo. Essa é a regra, certinho? E depois que você declara, você pode abater certas despesas, principalmente a despesa médica, que você pode abater integralmente. E aí você apresenta uma despesa médica grande. Então, o fisco tem o direito de desconfiar e jogar você na malha fina, né? Às vezes só para jogar você no final da fila para receber a restituição. Por quê? Porque se vai para malha fina, você vai ter um prazo para poder aí, né, se justificar, comprovar essas despesas e entrar de novo na fila para receber a restituição, né? Quer dizer, todo um jogo financeiro do governo em termos de declaração. Tá ok? Por isso é que fique muito atento na hora de apresentar a despesa médica. Tenha em mãos a nota fiscal, o recibo, com CNPJ, com CPF, né, e o valor bem claro do que de fato você pagou, e guarde outros comprovantes também, como se pagou com cartão de crédito, né, o documento, a cópia do cartão de crédito, ou do extrato do cartão de crédito. Essas coisas todas têm que ser, né? Eu sempre digo que o contribuinte tem que ter a pastinha do contribuinte. Hoje em dia, no mundo digital, as pessoas acham que é só guardar tudo digitalmente. Tudo bem, se você tem essa habilidade, faça, né? Mas quem não tem, pelo menos faça a pastinha do contribuinte, né, sua pastinha, e durante o ano vai jogando as coisas, né, os comprovantes ali dentro, para ao chegar a época da declaração, você ter tudo em mãos para declarar, e declarar de forma cristalina, tranquila, sabendo que você está com o documento comprovante em mãos. Se cair na malha fina, você vai simplesmente provar de que essas despesas existem. Tá ok? Olha, merece crítica quando a gente começa a analisar isso aqui, ó. Despesas indedutíveis. Alguns exemplos, quer ver? Medicamento. Medicamento pode ser abatido? Não. Poxa, mas tem tanta gente que acaba usando medicamento contínuo. Não pode, não pode. Medicamento só pode ser abatido se foi consumido no hospital e entrar na nota fiscal da despesa hospitalar. Infelizmente. Né? Então aí merece uma crítica, por quê? Porque aquelas pessoas que usam medicamento contínuo deveriam ter direito a abater. Está tirando do bolso quando o governo tinha que estar, né, pagando e fornecendo esse medicamento. A pessoa tira do bolso e não pode abater. Isso é um caso para você começar a forçar os seus representantes no parlamento, os parlamentares, deputados, que melhore essa lei. Né? Vacina, olha outro absurdo. Né? O poder público, porque a Constituição diz o quê? Que a saúde pública é dever do Estado, direito do cidadão, independentemente de contribuição, mas o Estado não consegue atender.
E aí o contribuinte vai lá e gasta seu dinheiro e paga a vacina, né? Porque a vacina é uma não doença lá no futuro. E aí o que acontece? Para o governo é muito benéfico que o contribuinte pague a sua vacina se o Estado não consegue fornecer, e poderia permitir abater, né, porque no futuro essa pessoa vai deixar de consumir, entrar na fila do SUS e gastar dinheiro do Estado. Né? Deveria abater, mas não permite. Isso é o quê? É porque o legislador não está enxergando isso. Né? É mais um motivo para você reivindicar. Outra, nutricionista. Olha, nos dias de hoje, né? É muito raro uma pessoa que não procure uma nutricionista ou um nutricionista, esse profissional importante, que vai regular a parte mais importante, porque a maior parte da doença vem pela boca, né, pelo que você joga para dentro, e o nutricionista é que regula a sua vida. Quer dizer, gastar com um nutricionista deveria ser um Estado fornecendo esse serviço, mas o Estado não fornece, e aí as pessoas gastam com isso. Deveria abater também, porque isso também é uma não doença no futuro, né? Menos gasto do governo lá com, né, o SUS, os hospitais, mas não se permite. Então, mais um, né, item que você pode cobrar dos seus representantes. Aparelho auditivo, olha só que absurdo, né? O legislador não está enxergando, quer ver? Olha, prótese dentária, que é importante para as pessoas, mas entre prótese dentária e aparelho auditivo, assim, para o ser humano, qual é o mais relevante, mais importante? Claro que é aparelho auditivo, né? Então o legislador não percebeu. Se ele chegou a permitir prótese dentária aqui, eu acho que deve ser permitida mesmo, tá certo? Né? Mas deveria permitir também o quê? O aparelho auditivo. E o aparelho auditivo não está na lista de, né, aparelho como sendo uma despesa dedutível, despesa médica. Tá percebendo? Assim por diante, tem muita coisa para ser criticada. Então, não vamos ficar aqui parando e criticando. Pode ou não pode? Só pode o que está na lei. Tá ok? Olha, agora eu quero falar um pouco mais sobre o plano de saúde, porque toda hora tem alguém me procurando, entrando em contato comigo. Roberto, posso isso, não posso aquilo. Então, preste bem atenção, olha. O contribuinte titular do plano de saúde pode deduzir integralmente o valor do plano que ele pagou para a família inteira, né? Cônjuges, filhos e até para os vizinhos e amigos. Caso seus dependentes declarem em separado. Então, vem aquela questão. O pai, lá no seu emprego, como ele ganha mais do que todo mundo da família, resolveu fazer um plano familiar. Paga o plano que inclui a ele próprio, a esposa e 10 filhos. É ele que gasta aquele valor todo mês. Na declaração de imposto de renda dele, ele pode abater todos esses planos? Sim ou não? Sim ou não? É para você me responder. Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Tá aqui. O dono da despesa de plano de saúde, despesa médica, etc., não é quem paga, mas quem tem o serviço médico hospitalar à sua disposição. Então, quando o pai fez o plano de saúde para a família, tudo bem. Aqui está o chamado grupo familiar, certinho? Que é um item importante no campo do direito tributário aqui. Faz parte do grupo familiar? Tudo bem. Ele pode pagar. Certinho? Isso quer dizer o quê? Que ele não pode pagar plano fora do grupo familiar e utilizar isso como despesa dedutível. Ele pode até pagar, mas não é despesa dedutível para ele. Porque, digamos que ele pague, né, dentro do grupo familiar o plano de saúde dele, da sua família e também da família do vizinho. Ora, família do vizinho, por que você está pagando? Claro, porque o vizinho vai te ressarcir. Do contrário, você não estaria pagando. Tá certo? E aquele vizinho pode abater essa despesa? Pode. Porque a despesa não é de quem paga, e sim, né, de quem tem o serviço médico hospitalar à disposição. Então aquele vizinho lá, cada um que utilizou, pode abater da sua declaração desde que comprove a Receita Federal que ressarciu
a essa família. Deu para perceber? Então vamos lá. Então, veja que nesse exemplo que eu citei, que o pai pagou dele, da esposa, dos 10 filhos. Né? Então, o que acontece? O que ele pode abater? Depende da forma que está sendo declarado. Se é só ele que declara imposto de renda e todos os restantes são dependentes, então ele vai ter direito de abater o plano de saúde dele, da esposa e dos outros filhos, que são 11 dependentes, esposa e mais 10 filhos. Percebeu? Agora, se ele, a esposa e os 10 filhos, cada um faz sua declaração separadamente, então o plano de saúde de 12 pessoas que ele pagou, dele mais 11, né, vai aparecer na declaração de quem? De cada um. Na declaração dele, pai, só vai aparecer a despesa de plano de saúde dele, daquela cota de 12. Certo aí? Da esposa que está declarando separadamente a sua renda, né, ainda que foi o marido quem pagou o plano de saúde dela, ela vai poder abater na declaração dela, como despesa dedutível e despesa médica, o plano de saúde dela, a cota dela, certo? E cada filho, os 10 filhos que ele tem, cada filho tem sua renda e declara, ainda que o pai tenha pago o plano de saúde de cada um, eles têm o direito de abater. Aí você deve estar preocupado. Mas, Norberto, isso não vai cair na malha fina? Porque, né, o pai que está pagando, e como é que o filho vai comprovar? Não tem que cair na malha fina de jeito nenhum. Por quê? Porque a operadora de plano de saúde, além de entregar a DIF, ainda entrega a DIMED. Certo aí? Lá na DIF, por exemplo, tá, a operadora de plano de saúde apresenta o quê? Porque o plano de saúde, a DIF, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você que é profissional. A DIF, quem declara é o quê? Quem está pagando, não é isso? No caso da operadora de saúde, ela está recebendo. Né? Mas como é que ela declara a DIF? Excepcionalmente, no caso, ela declara quem lhe pagou. Né? E ainda informa, dizendo, olha, o pai pagou de 12 pessoas, sendo X para cada pessoa, informando o CPF. CPF número 1, valor X. CPF número 2, valor Y. Isso quer dizer, então, que a operadora de plano de saúde já informou a Receita Federal quem é o dono da despesa do plano de saúde pelo CPF, assim direcionado e respectivo valor. Basta, então, você utilizar esse valor na sua declaração. Deu para perceber? Vamos colocar isso de uma forma, né, mais cristalina, demonstrando aqui no quadro, porque só falando fica igual, né, a maioria dos cursos. Então, vou te mostrar. Está aqui. Exemplo. O pai pagou os planos dele, da esposa, da filha, da sobrinha e da amiga dele. Então, veja que nós temos que identificar aqui o grupo familiar. O grupo familiar é o quê? Ele, pai, a esposa e a filha. A sobrinha não é do grupo familiar, nem a amiga dele, da família ou da filha, quem quer que seja. Tá certo? Tá bom, então o pai pagou esses planos aqui, incluindo 5 pessoas. Agora vamos analisar caso a caso, para ficar bem claro aí na sua cabeça. Veja, quem é contribuinte declarante? O pai. Então, o pai vai declarar, certo? Do grupo familiar. Então, primeiro item, contribuinte declarante, o pai. Entrando como dependentes, a esposa e a filha. Então, o pai declara e a esposa e a filha vão entrar como dependentes. Tá ok? Então, qual é a parte do plano de saúde que é despesa dedutível? Então, olha lá. O pai pode deduzir os planos dele, da esposa e da filha. Então, nesse caso, na declaração de ajuste do pai, vão entrar como despesas dedutíveis a cota do plano de saúde correspondente a dele, da esposa e da filha. Beleza aí? 2. Contribuintes declarantes. O pai e a esposa. Detalhe, a filha é dependente da mãe. Como é que você responderia essa? Repito.
Contribuintes declarantes, o pai e a esposa. Certinho? Detalhe, a filha é dependente da mãe. Fica assim, ó. O pai pode deduzir só o seu plano. E a mãe pode deduzir o dela e a da filha. Tá percebendo que o dono da despesa não é quem paga, mas quem tem o serviço médico hospitalar à sua disposição. Beleza, hein? 3. Contribuintes declarantes. Quem é que vai declarar agora? O pai, a mãe e a filha. Cada um vai fazer a sua declaração de renda separadamente. Certo? Nesse caso, ó, cada declarante abate o seu plano de saúde como despesa dedutível. Certinho? E com essas duas aqui, sobrinha e a mãe. Sobrinha e a amiga. Nota, a sobrinha e a amiga, ao declararem, quando elas fizerem as suas declarações, só podem deduzir o plano de cada uma se comprovar o ressarcimento. Como assim? Né? Porque, nesse caso aqui, se elas declararem esse plano de saúde, é bem provável que a Receita Federal automaticamente jogue lá na malha fina e elas vão ter que depois comprovar, por meio de recibo, de que, né, esse plano de saúde foi ônus delas. Não ganhou de graça. Porque se ganhasse de graça, não podia abater. Porque tem que ser um ônus da pessoa. Tá ok? Para ser um ônus delas, elas têm que comprovar o quê? De que ressarciu aquela pessoa lá. Aí vocês, mas a filha e a esposa não tem que comprovar isso? Não, porque elas fazem parte do chamado grupo familiar. E no grupo familiar, não importa quem é que esteja pagando. Deu para entender o raciocínio? É assim que funciona. Então, aqui você viu por completo o que pode ser abatido como despesas médicas. Beleza?